Fala, torcida colorada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Antunes. E nesse vídeo vamos falar de algumas informações do Internacional envolvendo contratações, possíveis contratações, e vamos falar de algumas coisas que podem mudar o Internacional para o segundo semestre, tá bom? Então deixa o teu joinha e te inscreve no canal, me ajuda a chegar a 6 mil inscritos aqui, é uma honra ter a sua audiência aqui, tá bom, colorado? Vamos lá, vamos falar de Internacional, tem muitas coisas importantes e mudanças podem acontecer aí. E novidades sobre contratações do nosso Internacional. Tá bom, rapaziada? Deixa o joinha também aí no vídeo. O Independente Medellín ontem ganhou do Metropolitanos, o que era algo praticamente certo, e complicou a vida do Inter na Libertadores. Agora somente uma vitória pode fazer com que o Colorado passe para as oitavas e finais da competição. E em primeiro lugar, é claro, o Inter hoje tem 9 pontos, vencendo iria a 12 pontos. Ou seja, ficaria como primeiro no grupo, porque ganhando de um adversário direto, que tem 10 pontos hoje, que é o Independiente Medellín. O Nacional, que tem 8 ganhando, vai a 11, ou seja, o Inter ganhando vai a 12 e se classifica na primeira colocação do grupo. Agora, por que eu digo que o Inter se complica? Bom, se eu fizesse uma enquete agora, a maioria dos colorados aqui diriam que não tem uma confiança assim 100% que o Inter vai passar pelos resultados que o Inter tem acumulado durante o ano. É óbvio que nos últimos jogos o Inter deu uma leve melhorada, mas esse time ainda não traz nenhuma confiança de que vai, em momentos decisivos, conseguir suplantar os obstáculos. Vide Gauchão, Copa do Brasil, etc. Jogos importantes, o Inter não está conseguindo dar a volta por cima. Então, assim, o Internacional, com certeza o Beira-Rio vai ser um caldeirão aqui no dia 28, que é o jogo, né, dia 28 de junho, que é o jogo decisivo aí contra o Independente Medellín na Libertadores. E o Inter, a torcida vai fazer sua parte, como sempre faz, e o Inter vai precisar aí jogar um futebol o suficiente para fazer pelo menos 2 gols de diferença nesse time do Medellín. Por quê? Porque o Internacional, se fizer um gol e recuar, a gente já sabe o que vai acontecer. Nós vamos cair fora da Copa Libertadores da América. Um empate não nos serve, somente a vitória nos serve. O Inter é mais time que o Independente Medellín. O Inter está melhorando? Está melhorando. Vai ter uma parada aí para botar a preparação física em dia, né? Talvez Gabriel e Arangues já podendo até jogar daqui a pouco contra o Independente Medellín aqui. Perspectivas positivas nós temos. Tudo vai estar a nosso favor de uma vitória. Agora, se o Inter vai conseguir isso, somente no dia do jogo nós vamos descobrir. Rapaziada, vamos trazer as informações que tem rodado o mundo colorado de ontem para hoje, que é sobre aí esta mini bomba, né, de que o Internacional não vai trazer somente o Valência. Que, olha, não vemos a hora dele ser apresentado, né? Todo mundo está dizendo aí que o Valência vai ser anunciado, não apresentado. Anunciado na segunda-feira. Segunda agora. Ou seja, faltariam aí 3 dias. Seria ótimo. Daria um novo ânimo para a torcida colorada. Muita gente, olha, cara, tem muitos colorados que ainda duvidam que o Valência vai jogar no Internacional. Então esse anúncio já daria aí uma perspectiva mais positiva para esses torcedores. E o Internacional também está interessado, vocês têm observado, né? Todos os repórteres aí que falam de Internacional estão anunciando. Essa notícia surgiu de ontem para hoje, né? De que o Inter está interessado na contratação do João Pedro do Fenerbahçe, um jogador que rodou por muitos jogos, muitos clubes na Europa. Até eu tive dando uma analisada, até um jogador razoável, tá? Um atacante que não é um atacante médio. É bem melhor do que esses que nós temos aí hoje, né? Se eu não me engano, ele tem 30 ou 31 anos. Um jogador rodado, um jogador experiente, né? Um jogador que era reserva do Valência lá. Fez, parece, se eu não me engano, 5 gols e 1 assistência em 28 jogos no qual ele participou. Claro, como ele joga pouco como no time titular, bom, ele tem 5 gols. Para quem joga entrando, joga algumas partidas como titular somente, até que ele tem alguns gols aí. Ou seja, é um jogador que viria aí para reserva do Ener Valência. E o que isso nos remete, rapaziada? O Internacional está desistindo do alemão, aliás, tarde demais, né? Com todo respeito ao profissional, ao alemão, que caiu nas graças do torcedor o ano passado, mas ele não é jogador para clube grande. Ele não é um jogador que vai deslanchar, ele não tem qualidade, é só isso.
Quando ele tá numa boa fase, ele até consegue se virar lá, fazer boas partidas. Mas não é um jogador pro Internacional, nem pra reserva. Porque quando você tem alguém... O cara que é reserva, ele tem que ter o mínimo de qualidade para poder resolver um jogo pra gente. Para poder, quando o centroavante titular não estiver jogando, que a gente não sinta tanta falta assim do jogador titular. Né? O Luiz Adriano, final do ano, não vai renovar o seu contrato com o Internacional, embora tenha feito aí 2 gols nos últimos jogos, não vai renovar, está em fim de carreira. Nós precisamos de gente com mais saúde e de gente boa. Esse jogador, João Pedro, pelo que eu vi lances dele, parece ser um bom jogador. Nada de extraordinário, nada que vai vir e dizer, meu Deus, não. Mas é um bom jogador. Bem melhor tecnicamente do que o alemão e fisicamente muito melhor do que o Luiz Adriano. É um jogador que pode fazer tipo uma dupla de ataque também, como um segundo atacante. Não ponteiro, ele não é ponteiro, mas como um segundo atacante ele pode jogar. Né? Vê que é um jogador que não tem tanta mobilidade, mas é um jogador de força, até de uma certa velocidade, assim, não é um velocista, mas tem rapidez nos movimentos, boa movimentação, se movimenta, não é aquele aipim parado lá. Né? Assim como o Ener Valencia não é um jogador empinzão, o Ener Valencia se movimenta também naquele terço final do campo. Então, assim, se vai conseguir, se o Inter vai conseguir, eu não sei. Ele tem contrato até 2025, mas não sei se o Fenerbahçe vai querer continuar com ele. Talvez o Fenerbahçe vai querer fazer uma remodelação no seu grupo também. O Inter está tentando por empréstimo esse jogador por 1 ano e depois aí uma cláusula aí de compra definitiva dele. O que tu acha, Antunes? Cara, eu acho que é uma boa. Os nossos atacantes não fazem gols. O que fazia gol aí era o PH no início do ano e parou de fazer gol. Agora o Luiz Adriano até começou a fazer gols de novo, né? Você viu o Wanderson no último jogo? O Wanderson, não sei o que passa na cabeça do Wanderson. Ele chega na cara do gol e em vez de fazer o gol, ele faz umas coisas assim que ou chuta em cima do goleiro ou chuta pra fora. Cara, são coisas... Nós precisamos de gente pra fazer gol. Que convertam as chances em gol. Porque senão daí é claro, né, gente? A gente vai estar sempre precisando de um parto, parir uma bigorna para poder vencer os jogos. Então, acho interessante esse movimento do Internacional. Vamos ver se eles vão conseguir trazer, além do Ener Valencia, o seu reserva também lá do Galatasaray. Informação de hoje também é que o Depena, o Inter noticiou que o Depena tem uma lesão na coxa e vai ficar 1 mês parado. De 3 a 4 semanas parado, desfalcando o Internacional. Agora que o Depena estava começando a voltar a jogar bem, jogando numa função diferente, pelo lado direito, fazendo aquela do Maurício, né? Que o Maurício fazia ali. E uma pena, né? É a coisa complicada no Internacional, né? Quando o jogador começa a melhorar um pouquinho, se lesiona, né? Coisa. Lembrando que o Johnny foi convocado para a seleção e também desfalca. O Johnny que também começou a fazer algumas partidas melhores, adiantado que é a dele. Ele não é jogador de primeiro volante. Ele é um jogador mais de segundo volante, mas que também não tem muita qualidade também, mas aí a gente perde 2 jogadores pro meio campo e aí a gente fica assustado, porque daí vem Baralhas, vem, né? Tá difícil. Ainda bem que vai ter mais um jogo só aí, vai ter uma parada aí que vai ter uma parada aí pra data FIFA que vai dar uma melhorada, vai dar um tempo aí para o Internacional se organizar melhor. E eu quero falar para vocês também sobre o esquema do Mano Menezes. O Mano mudou, como eu queria, né? Eu falava para vocês aqui que o Mano Menezes tinha que meter a mão no time. Tinha que mudar a parte tática do time, movimentar de maneira diferente os jogadores, dar uma estrutura diferenciada. Porque aquela não estava dando certo. O Mano insistiu por muito tempo. Quando terminou o Gauchão, o Mano já tinha que ter mudado o time. E está muito parecido com o que eu queria. Está muito parecido com o que eu queria, um esquema no 4-1-4-1. É que não tem novidade, cara. O esquema 4-1-4-1 é um esquema fácil de adaptar aos jogadores e que com qualquer grupo, qualquer tipo de jogador, tu consegue fazer esse esquema. E um esquema que é bom. Defende com 2 linhas de 4. Até no último jogo variou para 4-4-2, né? Mas eu vi um 4-1-4-1 no jogo, em boa parte, principalmente quando o Inter se defendia, tá? 2 linhas de 4, o Rômulo, que está jogando bem na frente da primeira linha de 4, mais uma linha de 4, onde o Depena jogou com o Alan Patrick, com o Wanderson e com o Johnny.
E lá na frente o Luiz Adriano um pouco mais solto. Claro que daí o Wanderson se aproximava dele pelo lado esquerdo. O Mano demorou muito para mudar. Um esquema que já tinha a fadiga dos metais já tinha desgastado o esquema do 4-2-3-1. E um 4-1-4-1 é um esquema, cara, que é ótimo, é um esquema que organiza time. É um esquema que te dá um pouco mais de equilíbrio defensivo e não te tira poder de ataque. Por quê? Porque quando você tem a bola, você tem na linha de frente 4 mais o centroavante para chegar junto, né? Você consegue ter uma organização melhor. O Mano demorou muito para fazer uma mudança de estilo de jogo. E já está dando resultado. Olha, no último jogo o Inter foi o melhor jogo da temporada do Inter, foi esse. Porque jogou, não uma grande partida, mas jogou de um mesmo nível o jogo inteiro. Mesmo com as mudanças. Claro que quando entrou o Alemão e o Wanderson no segundo tempo, perdeu qualidade. Mas, em termos de consistência, de manter uma estrutura, o Inter se manteve parecido quase os 90 minutos. Pelo menos por 70, 80 minutos da partida. Então o Mano mudou e eu acho que ele deve dar sequência a esse esquema. Um 4-1-4-1, com um centroavante lá na frente e 2 linhas de 4 para defender, com um primeiro volante entre as linhas para dar combate, que foi o Rômulo. E o Rômulo tem que ganhar sequência. Tá jogando bem. Tá bom? Então, assim, finalmente o Mano botou a mão no time. Aquilo que nós queríamos, né? Que nós estávamos enxergando que precisava ser feito. E por fim, eu pergunto para vocês. Está surgindo um novo Inter para o segundo semestre? Eu acho que sim. Se você pensar que nós vamos ter um centroavante que tem muito mais capacidade e qualidade para marcar gols, que é o Ener Valencia. Nós vamos ter mais qualidade no meio campo para se somar ao Alan Patrick, que é um oceano de qualidade. Que no oceano ele é um pontinho ali de qualidade no meio campo do Internacional em termos de criação. Tá? Então nós vamos ter aí Gabriel, que indiscutivelmente é melhor do que os outros jogadores que nós temos. A gente não sabe como ele vai voltar, mas em termos de qualidade ele é. O Arangues, que em termos de qualidade não tem nem comparação. Ener Valencia e talvez mais esse atacante que o Inter esteja contratando. E talvez mais algum outro primeiro volante que o Inter possa estar trazendo, mais algum outro meia. Pode estar surgindo um novo Inter. Para ser campeão esse ano, volto a dizer que não. Não vai dar tempo de entrosar, de botar todos os jogadores na forma ideal para ganhar títulos. Eu acho que não. Não é que eu não queira, que eu estou zicando o Inter. Eu acho que não tem condições. Esses jogadores teriam que voltar de lesão e chegar no time em alta performance para o Inter ser campeão. Se adaptando rapidamente. Eu acho isso muito difícil, não há tempo hábil para isso. Mas eu creio que está surgindo um novo Inter e em 2024 talvez nós estejamos um time mais competitivo. Um abraço, um beijão no coração, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!